Um passeio que começa pelas águas do Rio Bacanga, em São Luís, revela as belezas naturais e históricas, ainda pouco conhecida pelos moradores da capital. Ruínas de 2 sítios históricos escondidos às margens do rio e que agora fazem parte de um roteiro turístico da cidade. É o assunto de hoje do quadro Descobrindo o Maranhão. Sol, rio, manguezais e belezas naturais de encher os olhos, além de muita história pelo caminho. Atrativos que têm feito de lugares históricos novos caminhos para o turismo, ou melhor, ecohistórico, um passeio que mistura a natureza e a visitação de lugares que estão sendo redescobertos. E para chegar até eles, só mesmo saindo de barco do Porto Cultural do Saviana. Existem vários passeios náuticos aqui na ilha, né? Mas o nosso, ele se difere porque nós vamos fazer visitas a 2 sítios importantes do período colonial, do início do século XIX, que é o sítio do Físico e o sítio do Piranhenga, né? Que já foram sítios muito importantes para a economia da nossa sociedade maranhense. Aqui os visitantes também têm acesso a um acervo histórico de mapas. Dá para ver como era o lugar no período colonial e nos dias de hoje. Eu estava me situando nele, né? Que nós estamos nessa região, né? Nós estamos nessa região e vamos para essa região, não é isso? Aí tá um pouco diferente, né? É, porque isso aqui é bem antigo, né? Diferente, maravilhoso. É uma aventura assim que tira o estresse da gente, a gente aprende mais. A embarcação vai pelo Rio Bacanga em direção aos sítios históricos da região metropolitana de São Luís, como o sítio Piranhenga e sítio do Físico. A ideia é deixar o passeio mais atrativo e com gosto de aventura. Depois de alguns minutos navegando e saindo da rotina da cidade, é hora de parar e descer. Chegamos ao primeiro lugar do passeio histórico, o sítio Santo Antônio das Alegrias, conhecido como Sítio do Físico. Tudo por aqui foi construído no século XVIII. O lugar pertenceu ao físico da então Capitania Geral do Maranhão, Antônio José da Silva Pereira. Era uma personagem muito controversa, porque ele era uma pessoa muito avançada para aquela época. Aqui ele empregou, segundo a tradição oral, mais de 500 pessoas escravizadas. Nós já encontramos 97 pessoas escravizadas e existem ruínas de 12 senzalas. Cada senzala deveria ter no mínimo 20 pessoas escravizadas. Isso dá para mais de 250 pessoas. E aí esse cidadão, a gente não encontra registro de que ele fosse alguém que fosse cruel, né? A gente não percebe isso nem no sentir o local e nem nos documentos históricos, e muito pelo contrário. Aqui a história é contada por meio de ruínas. Esse foi o primeiro complexo industrial do país e começou a ser construído em 1805. Logo na entrada, um poço antigo e depois uma escadaria, caminho que leva às ruínas do antigo complexo industrial. Aqui existiam 8 indústrias e 12 senzalas. Um dos locais mais visitados é o curtume, onde os escravos aperfeiçoavam o couro. O curtume ele é bem grande para a nossa realidade, né? Imagina uma cidade com 12 mil habitantes e você ter um complexo industrial dessa natureza e um curtume que não tem nada parecido no Brasil. E lá fora, por exemplo, no norte da África, que tem muitos curtumes, os curtumes não são tão grandes quanto esse. Aqui ele aproveitava praticamente todo o couro que era produzido no interior, matava os animais, as reses, e aí esse couro vinha para a capital e ele captava esse couro. História que chamou a atenção de Felipe, que tirou foto de tudo no lugar.
Provavelmente vai ser uma coisa que eu vou guardar para bastante tempo, porque não é toda hora que você visita uma coisa tão bonita assim. A cada passo, a cada local visitado, uma volta no tempo. É uma viagem no tempo porque são coisas que não são no nosso dia a dia e é diferente, por exemplo, do centro histórico, que é muito vívido, especialmente nessa época, né, de São João e tudo mais. Então, realmente está sendo uma experiência bem interessante. É hora de continuar navegando para chegar até o sítio Piranhenga, no Parque Pindorama, e explorar o lugar que tem mais de 200 anos de história e ainda mantém a arquitetura antiga preservada. No lugar tem a única senzala rural preservada do estado. Ainda temos a única senzala rural que ainda continua intacta aqui, né? E é um lugar muito representativo, é simbólico, né? É um momento da gente refletir, né, sobre a questão dos nossos antepassados africanos que vieram para cá trabalhar e que sofreram muito, né? E que lutaram pela sua conquista, a respeito da sua libertação. Grande parte do lugar, que tem 34 hectares, foi construído por escravos e hoje serve como um lugar de visitação. É muito interessante você ter esse resgate da história, né? Da história patrimonial do seu estado, e você conhecer. Enquanto professor, você precisa também vivenciar esses momentos tão interessantes. Durante o passeio, dá para conhecer a escada em formato de serpente, que tem 97 degraus e que dá acesso à Casa Grande. Ver de perto os azulejos coloniais em alto relevo, o jardim do sítio Piranhenga com a flor de lótus e a capela de São Benedito. Um santo negro, né? Olha só que interessante, no período colonial e escravocrata, né? Com certeza não foi feito à toa, né? Não foi escolhido à toa como padroeiro, né? Justamente foi para amenizar, né, a situação, né, entre escravos e brancos, né, aqui do sítio Piranhenga. O passeio mistura história, natureza e poesia também. Versos que relembram grandes nomes, como o de Gonçalves Dias. Não morri, não morrerei, pois enquanto houver palmeiras, sabiás, grandes amores, trovas, versos e canções troando na voz do vento e falando aos corações, estarei vivo na história. Aqui o visitante faz uma viagem no tempo para descobrir parte de um passado que é preciso conhecer.